Olá, boa noite a todos. Hoje à noite temos a presença do professor Davis Alves. Ele também faz parte do time do curso da pós-graduação em Segurança Ofensiva. Ele é professor com doutorado pela Florida Christian University, mestre em administração com foco em TI verde, Green IT. Ele tem extensão em gestão de TI pela FGV, pós-graduado em gerenciamento de projetos, graduado em rede de computadores e internet, residiu para estudos nos Estados Unidos, Nova Zelândia, possui diversas certificações. Em 2009, assumiu o cargo de presidente da Associação Nacional de Professores de Privacidade e Dados, e é pioneiro no Brasil na área de segurança de informação, ético-hack, tendo formado mais de 1.800 DPOs, é membro de honra da Digital Law Academy, professor universitário, atua em diversas universidades, entre elas UNIP, Universidade Municipal do Caetano de Sul, Universidade Federal de São Carlos, é instrutor credenciado Exim, PeopleCert, pesquisador, palestrante, tem diversos trabalhos científicos relacionados a TI verde, GDPR, em outros países como Espanha, Holanda e nos Estados Unidos. Eu fiz um breve resumo do currículo do professor Davis e acrescento que, além de ser uma grande pessoa, um grande profissional, é um grande amigo. Muito bem-vindo. A sala é sua. Eu que agradeço, professor Sandro. Me confirma, por favor, meu vídeo está legal? Vocês estão me ouvindo bem? Por favor. Sim. Tá bom, positivo e operante. Perfeito. É um prazer estar com todos aqui. Quero agradecer todo o pessoal aqui da nossa querida Web Educa também, deu todo o suporte aqui para que nós tenhamos essa nossa aula de hoje. Estou vendo aqui, mandou um recado. Meu nome foi obrigado, Fernanda, por tudo aí, por esse apoio. Querido amigo, professor Sandro Mello, um prazer rever novamente a cada um de vocês aqui, tá? Espero que vocês aproveitem ao máximo. Ó, o Gildo está falando que está em Moçambique, olha que legal. O Pentest lá, Headshot colocou, é mais fácil dizer o que ele tem, quantos anos o Davis Alves tem, você vai saber, Headshot, né? E sabemos que a primeira etapa de um pentest é um get information, né? Então a gente tem que tentar coletar um monte de informações sobre as pessoas. Então aproveite ao máximo, essa aula aqui é uma aula bem interessante, eu já vou passar para vocês muita coisa, tomara que dê para passar. Eu tenho aqui 20 técnicas, acho que não vai dar para passar todas as técnicas, eu vou passar as 10 técnicas, ou as outras serão na minha disciplina que vocês vão ter comigo, de privacidade ofensiva, tá bom? Mas aproveitem ao máximo e no final vamos dar um tempo aí para perguntas. Eu vou tentar, de vez em quando, olhar aqui o chat, tá? Mas se alguém tiver dúvida, pode, não sei se pode pegar o microfone. Esperamos pelo professor aqui em o que é Moçambique. Eu trabalho também na África, eu trabalho com o pessoal de Angola, direto eu vou lá para Luanda. Vai ser um prazer estar aí com o pessoal em Moçambique também, tá bom? Vou falar um pouquinho aqui do que eu faço. Obrigado, então. Ó, me fala se vocês vão poder já compartilhar, se vocês estão vendo minha tela compartilhada. Comentem comigo, por favor. Minha tela está compartilhada, gente? Por favor. Compartilha. Visível. Certinho? Tá bom. Professor Sandro, eu só vou pedir, se eu não vou conseguir ver aqui o chat, tá, pessoal? Que eu tô só com um monitor. Eu estou acompanhando o chat, pode ficar tranquilo. É mesmo? Ah, então tá. Se tiver dúvida, perguntem, coloquem no chat e o professor Sandro me interrompe aqui na hora, me pergunta, tá bom, professor Sandro? Por favor, que eu sempre combinado. Eu sempre gosto de interagir aí com o povo, perguntar, tá bom? Gosto de quem pergunta também, aproveitem ao máximo aqui essa aula. Deixa eu ver onde eu minimizo isso aqui, acho que não vai dar para minimizar. Aqui, vou só diminuir aqui, para eu poder ver minha tela aqui. Bom, acho que tá bom assim, vamos lá. Vou deixar aqui no cantinho, ó, não vou ver ninguém, pessoal. Então, a aula de hoje é sobre segurança forense. Eu vou explicar para vocês o porquê da palavra forense, que é a mesma coisa investigativa, isso faz parte de uma das 4 áreas de segurança da informação. E mais específico, nós vamos falar sobre técnicas de exploração de privacidade em celulares. Eu vou mostrar para vocês também o porquê, né? Antes,
Os ataques eram praticamente para os computadores. Hoje em dia ainda utilizamos o termo redes de computadores, mas hoje em dia não é só computador que a gente utiliza, né? Tudo que for host, a definição de host é tudo que for possível identificar por endereço IP. Mas, se eu tenho tecnologias suficientes de proteção de dados, proteção informacional para computadores, por outro lado, os celulares não acompanharam ainda o mesmo nível de proteção cibernética. Existem protocolos de criptografia compatíveis muito mais para plataformas desktops e não tanto para plataformas ainda mobile, quanto mais ainda se a gente falar de OAT. Por isso que as invasões, isso aqui é um fenômeno que acontece no mundo todo, se antes as invasões estavam voltadas para servers, para ambiente de larga escala, onde a segurança é muito maior, muitos grupos hackers descobriram que, agora eu estou falando hacker, mas lê-se Black Hat, descobriram que é muito mais fácil, com menos mecanismos de segurança, menos mecanismos de análise forense, se eu atacar um dispositivo de IoT, se eu atacar um dispositivo mobile, do que se eu atacar desktop, do que se eu atacar servers. E é sobre isso que a gente vai falar, tá bom? E não precisa ser um CH, não precisa utilizar técnicas avançadas de pentest, nada disso não. Vocês vão perceber que a maioria das violações, das explorações de privacidade acontecem por técnicas que talvez, sei lá, um script kid consegue também chegar junto aí, tá bom? Então, é para fazer esse chat aí, essa mudança aí de mindset, tá? Já me apresentaram, o professor que já me apresentou, mas só dando um ênfase aqui em alguns pontos importantes aqui para nós. Eu sou da área de segurança da informação, né? Trabalhei durante muito tempo dentro de data centers, fazendo projetos de redes de computadores. Não sei se alguém conhece aqui, mas eu fui diretor de infraestrutura, diretor de redes de computadores do grupo Lynx, na época, claro, que era Millennium Network. Eu fui diretor de redes do grupo Millennium Network, que foi comprada pela Lynx, é uma empresa de RP, um grande RP que nós temos no Brasil. Sou da área de segurança cibernética, tenho aí diversas certificações na área nossa de técnica, sou PMP na área de gestão de projetos, sou I2A Expert, sou DPO também, um dos primeiros DPOs do Brasil na área de segurança da informação. Tenho também a certificação CH, Certified Ethical Hacker, CompTIA Security Plus, CHFI, fiz minha graduação em redes, pós em gestão de projetos, extensão em gestão de TI, meu mestrado em administração, e eu sou o doutor. Eu fiz o meu doutorado PhD pela Florida Christian University e agora faço meu pós-doutorado na área de sanitização de dados por inteligência artificial. Podem acompanhar também, eu tenho meu programa na Jovem Pan, todos os domingos, vocês podem me assistir lá às 10 horas da manhã e na quinta-feira também às 10 horas da manhã, a coluna Davis Alves, Tecnologia e Segurança, na parte textual e também na parte de vídeo, na parte de programas que passa aí para todo o Brasil. E sou presidente da PDados, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. Eu moro nos Estados Unidos, eu moro na Flórida, nesse exato momento eu estou no Brasil, fazendo trabalhos aqui, cheguei essa semana, e volto daqui 2 semanas de novo lá para a Flórida. Quem estiver passando ali pela Flórida, Miami e Orlando, será um prazer aí tomar café se um dia vocês estiverem por lá, tá bom? Sou psicanalista também, especializado em psicanálise forense, e é sobre isso que a gente vai falar agora na parte de como fazer investigações utilizando dispositivos móveis. Para você poder entender a parte da segurança forense, primeiro você tem que entender quais são os 4 tipos de segurança da informação. Depois a gente vai falar sobre o que investigar em celulares, algumas estatísticas que nós temos sobre esse tema, o público-alvo de investigações em dispositivos mobiles e quais são os 20 pontos passíveis em investigação forense. Quem for esperto aqui nessa sala já vai conseguir fazer um switch na sua mente. Se eu estou falando aqui, se eu vou falar aqui de pontos de investigação, se você é da segurança defensiva, você vai saber que são esses mesmos 20 pontos que você tem que proteger. E quando eu falo proteger, lembra, nós temos 4 tipos de medidas de proteção. Você tem que fazer uma proteção física, uma proteção técnica, uma proteção organizacional e uma proteção humana. Se você é da área de segurança ofensiva, você também vai saber que existem 20 pontos que nós podemos pentestar e se for de modo não oficial, que um cybercriminoso pode sim invadir. Se for da área Blue Team, você vai saber também que são esses 20 pontos que você pode pentestar.
Se você for da segurança avaliatória, você também vai saber que são esses 20 pontos que você pode auditar. Então, aproveitem ao máximo, ok? Eu espero não falar aqui de um jeito muito técnico, mas se eu estiver falando de um jeito muito técnico, surge dúvida, vocês pegam a pergunta, tá? Não passa vontade, não. Beleza. Então, primeiro ponto, todos vocês que estão entrando aqui na pós-graduação, aqui tem gente formada em vários cursos, não é? Tem gente aqui formada em redes, tem gente aqui formada em análise de sistemas, tem gente aqui formada em gestão de TI, tem gente formada aqui em vários cursos, não é? Mas nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará nos reinos dos céus, não é dito isso? Do mesmo jeito na nossa área de TI, nem todo mundo que liga computador é da área de segurança. É importante, você que está caindo na nossa pós aqui, você saber quais são as 4 áreas de segurança da informação. Você saber como que a nossa área de segurança da informação ela é dividida. A primeira divisão que nós temos, não só da área de segurança, mas na área de TI como um todo. A área de TI como um todo, nós temos esses quadrantes aqui. Primeiro, tem o pessoal que trabalha com gerenciamento de risco. Segurança da informação é gerenciamento de risco. O que são riscos? Norma ISO 27001. Tudo o que pode e o que não pode acontecer, ou seja, são todas as incertezas. E nós temos 2 grandes áreas de conhecimento, gestão de riscos e tecnologia da informação. Eu comecei lá formatando máquina, Windows 98, 95, NT, com AD, DC Pro, eu comecei lá embaixo, na minha carreira na parte técnica aqui, ó. Esse pessoal que mexe mesmo com estrutura o ambiente é o pessoal de TI, ó. Nem todo mundo que é de TI é da área de segurança da informação. Você sabe dar um DC Promo, hoje em dia a gente não usa mais, né? Mas você sabe subir um DHCP, um DNS, um AD, você sabe fazer replicação de zona do AD, você sabe configurar um servidor proxy, você sabe implementar um domínio. Legal, prazer, você é da área de tecnologia da informação. Não pode falar que você ainda é da área de segurança da informação. Vão ter profissionais que vão ficar para sempre aqui na área de tecnologia da informação. Ok. Outros vão querer migrar para a segurança. Quando migrar para a segurança, saiba que todo mundo que trabalha com segurança é da área de gestão de riscos. Gestão de riscos é o guarda-chuva maior. Por quê? Tanto gestão de riscos de negócio, e aí nós temos aqui a parte de continuidade de negócio, o pessoal de Business Continuity, mas também nós temos o pessoal de segurança da informação em si. E aí nós temos uma boa diferença. Segurança da informação, que é diferente de cibersegurança. Qual que é a diferença? Segurança da informação lida com documentação, lida com estratégia. Na pirâmide da governança de TI, nós temos estratégico, tático e operacional. O pessoal de segurança da informação lida com o nível estratégico. O pessoal de gravatinha vai conversar com o dono da empresa, CISO, DPO, segurança da informação. Já o cara que trabalha com cibersegurança, esse aqui já é o cara técnico, é o nível operacional. É o cara que vai lá e configura. É o cara que vai lá e vai verificar para onde que está indo uma rota lá no ADD Route. É o cara que vai lá verificar quais portas estão abertas lá no roteador. Vai verificar se o IDS está conversando ou parou de conversar com o firewall. Vai verificar como que estão os logs. Isso é segurança cibernética. Todo mundo que é da segurança cibernética também é de segurança da informação. A área de segurança cibernética, também chamado de IT Security, também está dentro de segurança da informação, mas o contrário não é verdadeiro. Tem muita gente que conhece de segurança da informação, sabe criar uma política de privacidade, sabe criar uma política de segurança da informação, política de mesa limpa, política de bring your own device, mas o cara não sabe clicar em nada. Ou seja, é um profissional da área de segurança da informação, mas como não veio dessa parte técnica aqui, a gente não pode falar que ele é da área de cibersegurança. A pergunta que eu começo para vocês aqui falando é o quê? Aonde que você está nessas bolinhas aqui? Você veio da área técnica? Você sabe configurar um equipamento? Então você é da área de cibersegurança. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Se você ainda mexer também com conversar com o border da empresa, você ainda pode ser de continuidade de negócio, você pode ficar aqui no meio. Não, professor Davis, gosto de ser técnico, eu gosto de ser operacional. Então você fica aqui nesse meio aqui. Você gosta de proteger o ambiente contra ataques hackers. Você é de segurança da informação, cibersegurança, e se você sabe também montar o ambiente desejável, porque é difícil, a pessoa que chega falando, eu quero já aprender a invadir, quero aprender a atacar, e o cara confunde DHCP com um DNS, aí é fogo. Lá na minha matéria eu vou falar isso para vocês. Tem muita gente, professor Davis, eu quero aprender já a atacar, quero aprender, não adianta, aí o cara acha que só operacionalizar o Kali é o suficiente. Aí você está sendo, na verdade, um operador de ferramenta, do que só mesmo ser
um pentester aí. O pentester começa na cabeça, não na ferramenta, né? Aí o cara é o hacker Popeye, é o hacker que só consegue ser hacker mesmo na hora que tem um CDzinho lá dele de ferramenta. Isso não é cibersegurança. A segurança começa primeiro na mente. Então, quando eu tenho a cibersegurança e eu consigo configurar o ambiente, eu sou daqui de cibersegurança. Se eu mexo só com segurando a informação, eu sou daqui de information security. E quando você entra dentro da área de segurança, você tem que entender que dentro das áreas de segurança nós temos 4 tipos de segurança. Existe a segurança defensiva, que foca em proteger, segurança ofensiva, que foca em testar, segurança forense, que foca em investigar, e segurança avaliatória, que foca em auditar. Já podia parar a aula por aqui. Eu quero que vocês vão para casa pensando, vocês que entraram nessa nossa pós-graduação, eu quero que vocês vão para casa pensando qual área de segurança vocês vão querer seguir carreira. Quer seguir carreira em gerenciamento de risco? Beleza. Quer seguir carreira em cyber? Quer seguir carreira em segurança da informação? Quer seguir carreira na parte de proteger? Você vai implementar lá as ferramentas? Você quer testar? Você quer investigar? Ou você quer ser um auditor de segurança? Aqui, ó, o pessoal da IT, o COBIT, ISO, melhor do que IT, o COBIT é ISO, auditar e por aí vai. Vírgula, primeira explicação até agora. Ok? Consegui ser bem claro, gente? Pergunta, dúvidas? Alguém tá com alguma pergunta, dúvida? Manda pergunta para mim. Tem pergunta aí? Tranquilo, gente? Posso continuar nessa velocidade? Estão me entendendo? Ok. Eu não tô vendo o chat. Mas acho que vocês estão meio... Tem. Tudo ok com o chat aí? Sem perguntas. Sem perguntas, por enquanto. Legal. Se tiver pergunta, pessoal, coloca aí no chat, tá? Beleza. E aí, uma vez que você entende, então, se eu estou falando aqui, vocês viram que o tema dessa aula aqui, nossa, é segurança forense. Ou seja, eu vou passar para vocês alguns pontos de investigação em segurança forense. Só que é só você mudar o chapéu. O que a gente está chamando de segurança forense, você também pode, o pessoal da defensiva, como eu já falei, você pode proteger. Da ofensiva pode testar essas 4 áreas, tá? E quando a gente pensa só em celulares, eu já falei na introdução, celulares cada vez mais estão sendo aí os principais. Tem gente que já consegue trabalhar 100% sem precisar abrir o notebook, sem precisar meter o dedo lá no computador. A pessoa consegue chegar e fazer todo o trabalho lá pelo celular. Nossa, acho que há 10 anos atrás, os bancos já têm o maior tráfego de internet pela plataforma móvel do que pela plataforma convencional, tradicional. Essa estatística confirma isso, ó. Até 2016, ó, o crescimento de celulares e a diminuição do acesso de internet por desktops. No ano de 2016, a conta virou. Nós tivemos maioria dos acessos por celulares e a minoria de acessos lá por desktops. E, consequentemente, se você continuar a pegar o resultado desse gráfico aqui, hoje, a maioria dos acessos estão aí nos celulares, do que comparado com os desktops. Só que a gente tem um problema. Eu já falei o problema dessa aula. A gente tem uma pergunta-problema para isso. Qual que é o problema? O nível de segurança cibernética de tecnologias que nós temos pró-segurança para desktops, para servidores, não são os mesmos que nós temos ainda para dispositivos móveis. E é aí que os hackers se aproveitam, tá? Tem um vídeo meu que está lá no Instagram, quem quiser pode pegar lá no Instagram, fazer contato comigo depois, pode pegar lá no LinkedIn, eu posto bastante coisa lá no Instagram, sobre quem é que pode invadir a sua privacidade. É muito legal, que complementa essa aula aqui, quem quiser depois pega esse reels que eu coloquei lá no Instagram, eu estou falando justamente isso. Quem é que pode invadir a sua privacidade? Você sabia que na maioria dos ataques são pessoas mais próximas? Ninguém declara guerra contra alguém de longe. Israel em guerra com Cisjordânia, são vizinhos. Coreia do Norte contra a Coreia do Sul, vizinho. Estados Unidos agora brigando com o Canadá ou com o México, também é vizinho. Dificilmente você vê alguém declarando guerra contra o inimigo que está longe. Quem traiu Jesus não foi gente de longe, foi um dos seus próprios discípulos. E se você estudar a cultura judia da época, você vai entender que só se cumprimentava com um beijo no rosto quem era amigo muito próximo. Então, Judas era um dos discípulos mais próximos de Cristo. E trazendo isso para a nossa área de segurança, a gente tem que entender o quê? Que as nossas maiores ameaças cibernéticas não estão longe, são pessoas que nos rodeiam. Assiste depois essa mini aula que eu dei, tá lá no Instagram para vocês verem, tá? E aí nós temos essas estatísticas. Quando a gente fala de estatística de roubo de celular, está aqui, ó. Antigamente, em 2003,
Aqui, ó, a maioria dos roubos, o pessoal metia uma arma na sua cabeça para roubar dinheiro, para roubar documentos. Celular em 2003 era pouco. Hoje em dia, 2013 para mais, os roubos, as pessoas estão mais roubando celulares, perdendo nos roubos celulares, do que depois perdendo dinheiro e documentos. Só na cidade de São Paulo, aqui, ó, nós temos uma estatística de 164 mil celulares furtados na capital paulista. Se antigamente os ataques, e aí também nós temos até uma mudança de mindset para eu poder atacar uma empresa, se eu for um black hat, atacar a empresa e querer extrair dinheiro daquela empresa. Antigamente, a gente, estou falando a gente, mas como black hat, tá? Os black hats atacavam mais a empresa, roubavam os dados e pedia resgate, não é? Olha, eu tenho aqui a sua lista de produtos mais vendidos, eu tenho todo o seu banco de dados, eu te cobro tanto para divulgar. Agora mudou. Ao invés do foco ser dados corporativos, cada vez mais são dados pessoais. Isso justifica o tema dessa aula aqui. Invasão de privacidade. Ao invés de doer na pessoa jurídica, eu vou doer na pessoa física. Eu quero tirar dinheiro daquela empresa, eu vou descobrir quem é o dono da empresa, quem é o diretor da empresa. Deixa eu tentar descobrir algum podre que esse dono da empresa tem, algum segredo que ele oculta, e o celular pode ser usado para isso, e aí eu começo a fazer uma chantagem. Olha, eu sei que você é dono desta empresa, eu sei que você frequentou um motel com aquela outra pessoa, que não é a sua esposa, que não é o seu marido, e aqui eu tenho evidências. E eu sei que a sua empresa tem ações abertas na Bolsa de Valores. E se isso daqui for para a mídia, impacta diretamente o valor das suas ações. E aí? Vamos conversar? Eu consegui pegar dados dos seus clientes, dos seus funcionários. Eu tenho aqui acesso de dados pessoais dos seus funcionários. A própria LGPD, no artigo 52, diz que o valor máximo das multas podem ser de até 50 milhões de reais. O GDPR diz que podem ser até 20 milhões de euros. Eu tenho todo o banco de dados dos seus funcionários aqui na minha mão. E aí? Vamos negociar interno ou você prefere pagar de multa 50 milhões? Talvez 30 milhões na minha mão resolve. Essa aula é para assustar, tá, gente? E aí? Você está percebendo que tem essa mudança de mindset? Anotem isso. Cada vez mais nós vamos ver o foco, a mira no CPF, do que só a mira no CNPJ. E como que pode ter? Aonde que a mira vai para o CPF? Pelo celular. Então, a importância de nós podermos identificar comportamento suspeito que nos rodeiam. Eu posso prevenir crimes. Se tem uma pessoa que está sempre no meu ouvido, ô amigo, ô amigo, ô amigo, a pessoa chegou agora, já quer ser amigo meu pra caramba, né? Tá puxando o saco pra caramba. Cuidado. Você só alisa demais o cavalo quando você quer montar, não é? Então, isso pode me ajudar. Prevenção de crimes. Proteção de recursos. Será, de repente, que as pessoas não estão usando o meu hardware, a minha capacidade computacional aqui para processamento externo, aí, sei lá, para cluster, mineração e por aí vai? Proteção da imagem da empresa, garantia de um ambiente de trabalho seguro, manutenção da confiança de pessoas. Alguns motivos da gente poder ter que monitorar comportamento suspeito, ainda mais em épocas de celulares, né? E qual que é o público-alvo? Gente, quem foi esperto aqui nessa aula já dá para ganhar dinheiro com uma consultoria dessa, tá? Você já pode chegar aqui e já pode cobrar para proteger os seus amigos aí. Olha, deixa eu proteger esses pontos aqui nos seus ambientes. Primeiro, pessoas com atividades suspeitas criminosas, né? Pode ser o público. Então, você pode aprender esses pontos de investigação para você poder fazer uma investigação autorizada, né? Porque lembra, qual que é a diferença de investigação e invasão? Investigação, ela é autorizada. Seja pela pessoa, ou seja pelo um órgão público que autoriza você a investigar aquela pessoa. Senão, do contrário, é uma invasão. Então, uma pessoa que está numa atividade suspeita criminosa, funcionários suspeitos de má conduta, uma vez que está no contrato de trabalho que aquela empresa conta com o departamento de segurança forense passível de investigar os colaboradores, uma vez que tem uma determinada suspeita. Testes de segurança também, pen teste, e também dados aí de crianças e adolescentes. Eu preciso fazer um disclaimer agora. Agora a brincadeira começa. Só que eu vou mostrar, cuidado com quem vocês estão assistindo essa aula aqui agora. Por quê?
Não sei se você está na sua sala, se está na sua caixa de som. Cuidado para quem, de repente, estiver no seu lado, não usar isso que eu vou te mostrar agora contra você. Porque realmente são técnicas, foram feitos estudos, e a maioria das pessoas que tiveram suas privacidades violadas foram porque encontraram evidências nesses pontos que eu vou passar para vocês. Encontraram vazamento de dados nesses pontos. Então, toma cuidado com quem você estiver assistindo essa aula aí do lado, tá? Vale lembrar que sempre devemos respeitar a privacidade das pessoas. Também não quero que ninguém saia aqui dessa aula e já comece aí a querer fuçar no celular dos outros. Além disso, todo o acesso deve ser feito mediante a autorização do proprietário do dispositivo, a fim de não infringir a lei de crimes cibernéticos e a própria LGPD. Repito, veja com quem você está assistindo essa aula, para que as próximas técnicas de investigação não sejam usadas contra você. Professor Sandro, alguma coisa? Tem um comentário interessante do Pedro, trazendo para o contexto, somando a tudo que você falou, a questão da inteligência artificial, os chatbots e outras coisas, onde as pessoas acabam fornecendo dados pessoais ou detalhes mais específicos. Como que é o que ele falou? Ele traz, para somar o que você falou, a ideia também nesse cenário de ter recursos de inteligência artificial, tanto... Verdade. Mais um ponto, né, Pedro? Investigação aí, terapia online, chatbots, verdade. Quanta gente, né, Pedro? Tô vendo ali a sua mensagem. Quanta gente, né, Pedro? Começa agora a contar sua intimidade para os chatbots, não é? Daqui a pouco os chatbots, aí proteção de chatbots já vai ter que contar nas nossas medidas de segurança, talvez aí já vai entrar na próxima ISO 27002, porque é um ponto mesmo de investigação sobre a pessoa. Verdade, Pedro, bem pensado. Gente, então o primeiro ponto de investigação, o mais clássico, né? Todo mundo que já formatou o computador já sabe como que é. Primeiro ponto de investigação, histórico de navegação, e de novo, tá? Alguns aqui são mais técnicos, outros são pontos de investigação que um próprio usuário consegue fazer, não precisa ser nenhum CH para poder investigar. Quem já formatou máquina, já viu como que funciona aí algumas coisas de histórico, não é? Primeiro ponto de investigação, o histórico. Como que está o histórico do seu celular aí, hein? Se eu pegar o seu navegador, você apaga o histórico? Dá para saber os lugares que você já visitou na internet? Solução para isso está aqui, ó, limpar o histórico do seu navegador, do seu celular, utilizar guias anônimas também, lembrando que guia anônima é só apenas para acesso local, não protege lá uma visualização, uma monitoria de rede e por aí vai. Primeiro lugar, histórico de navegação. Alguém consegue saber aspectos da sua privacidade? Já é possível utilizar ferramentas para bular o sistema e descobrir o histórico através de extensões do próprio navegador ou de outros aplicativos. Também já tem aplicativos que eu consigo extrair, fazer upload do histórico para poder visualizar depois. Primeiro ponto de investigação. Toma cuidado aí com seus históricos. Gente, isso daqui também, as polícias utilizam isso, tá? Só para vocês saberem, quando uma polícia vai fazer lá, durante a sua cadeia de custódia, busca e apreensão, numa investigação forense, eles vão pegar o dispositivo apreendido, e esses pontos aqui são os primeiros pontos que já conseguem tentar desmantelar, verificar com que aquele meliante está linkado com qual, traçar todo um perfil comportamental daquela pessoa. Esse é o primeiro ponto, histórico de navegação, tá? São técnicas que realmente funcionam, tá, gente? Segundo ponto, apps baixados. E aí, se a gente for na lista de apps baixados do seu celular, será que não vai... Você pode ter ocultado um aplicativo, só que talvez aqui na lista de aplicativos baixados, daqui não escapa. E também se você baixou um aplicativo, mas não está naquele celular, porque vai que você utiliza a mesma conta em mais de um dispositivo. Você utiliza um dispositivo por bem e você deixa um outro celular só para você esconder podre. E aí? Se tiver um aplicativo em outro celular, também vai aparecer aqui, ó. Aplicativos que você já baixou, mas excluiu. E aí? Também fica. Davis, tem uma pergunta do Gildo. Oi, Gildo, manda. Sobre como os dados são tratados por empresas que fazem seguro de vida, acredito que na área bancária como todo, seguradoras, como é que fica o tratamento de dados nesse contexto?
Excelente, Gildo, excelente pergunta. Gildo, existem leis mais específicas, existem regulamentações mais específicas para a seguradora. Inclusive, eu estou trabalhando num projeto justamente com isso. Existem reguladoras, regulações mais específicas para isso, além das tradicionais. Lá, você aplicar as normas ISO. Por exemplo, para sistema de crédito, existem vários mecanismos de segurança do próprio PCI. Não é verdade? Quem já trabalhou com projeto de PCI sabe como que é para o setor bancário. O próprio Bacen regulamenta isso bastante disso. Eu não vou lembrar qual que é o nome agora, mas o setor bancário utilizava bastante a regulamentação 4652, Bacen 4652. O que fazia? Trazia vários requisitos técnicos para a proteção de dados, para poder fazer um melhor tratamento de dados, alinhados com a própria LGPD. Lembrando que, Gildo, nós temos na LGPD que a proteção ao crédito é uma base legal específica, ou seja, que permite que a empresa dê um tratamento totalmente diferenciado quando o assunto é proteção ao crédito, seguradora também que pode ser, mas proteção ao crédito, de modo, mesmo se a pessoa não deu consentimento, mesmo se não tem um contrato, isso permite que a proteção seja bem maior. Fora que, normalmente, essas áreas são áreas regulamentadas. Quem que verifica isso e quem dá direcionamento para isso? O próprio Bacen. Entendeu, Gildo? Essas áreas tem que verificar outras áreas aí também, e não só observar a própria LGPD, tá? Então, gente, a lista de aplicativos baixados. Isso aqui é perigoso. E eu já liguei, eu fiz um trabalho um dia de uma investigação, que eu liguei para o suporte da Apple, eu perguntei, suporte da Apple, tem como eu excluir, ou eu saber, tem como eu saber a data que a pessoa baixou um aplicativo? Tem como eu excluir da lista de aplicativos baixados? Um bom ponto que a Apple tem que melhorar aí. Ou, para proteger a privacidade da pessoa, ou isso facilitaria a investigação. Aqui, vai que a pessoa baixou algum aplicativo que pode, sei lá, que é comum o uso em pedofilia, em alguma coisa que é criminoso. Por aqui eu consigo pegar. Terceiro ponto de investigação, galeria de fotos. Quantas pessoas já perderam casamento, perderam namoro, porque a esposa foi lá, mexeu no celular do marido e tinha um monte de foto lá que ele, sei lá, que ele fez, saiu com os amigos, foi pra balada, estava com alguém mais aí, teve traição e por aí vai. É ou não é? Tá aqui, ó. E não precisa ser nem casos de traição, não. Casos mesmos ilegais. De repente, a pessoa está com uma foto lá do lado de um monte de substância, de drogas e por aí vai. De repente, se a polícia prende um celular, a polícia vai lá, olha na galeria de fotos, pode verificar outras pessoas que têm contato próximo com aquela pessoa que eu acabei prendendo, que a polícia acabou prendendo. Galeria de fotos é um outro ponto de investigação. Solução para isso? Apaga as suas fotos. Apaga as fotos que estão na sua galeria. Só que também tem que apagar o quarto ponto. Fotos excluídas. Olha aqui, ó. Fotos excluídas. Muita gente excluiu uma foto comprometedora, só que esqueceu de excluir a foto da lixeira. Você confia em entregar o seu celular na mão do seu patrão? Você confia em entregar o seu celular na mão do seu namorado? Você confia em entregar o seu celular na mão do seu marido? Da sua esposa? E aí? Se ela for fuçar a sua galeria de fotos e as fotos excluídas, tranquilo? Ponto de investigação. Quinto ponto, pastas e arquivos ocultos. Muita gente acaba escondendo também coisas dentro de algumas pastinhas que altera o nome, oculta, ou pega aquele arquivo, vai lá e dá um ocultar. E aí só depois que passar uma sequência correta no celular, desoculta aquilo, ou esconde pasta dentro de pasta, dentro de pasta, esconde um aplicativo dentro de uma pasta, dentro de outra pasta, para dificultar. Né? Perturbação, que a gente chama isso. Também. Vamos verificar, quando a gente aprende um celular, vamos verificar quais são as pastas e arquivos ocultos que poderiam armazenar. Professor Davis, como a gente consegue saber disso daqui? Ué, se eu posso verificar lá a lista de aplicativos mais utilizados, e eu verifico que tem um aplicativo que a pessoa está utilizando bastante, só que na hora que eu rolo o desktop, lá, a tela inicial lá do celular, ele não está aparecendo. Muito provável que aquilo lá pode estar oculto, tá vendo?
E a gente pode, podem ser facilmente identificados através de funções disponibilizadas pelo próprio sistema operacional, através do explorador, desktop, gerenciador de arquivos. Tem softwares também de investigação forense que conseguem já trazer para nós algumas coisas que estavam ocultas. O Avila, por exemplo, que é um software bem conhecido, já conhecido nosso também aí, faz também muitas funcionalidades de investigação forense para desktop, acho muito bom, inclusive, também. Muitas pessoas não utilizam, ou utilizam de modo proposital, aquele próprio explorador de arquivos do iPhone. Quanta gente acaba escondendo arquivos dentro do próprio explorador. Agora, partindo para as redes sociais, sexta função explorar do Instagram. Você sabe, o algoritmo te traz aquilo que você mais visualiza. É ou não é? Como que tá a função explorar do seu Instagram aí, hein? Se clicar no explorar, vai aparecer o quê? Está tranquilo? Professor Davis, para com isso, professor Davis. A minha vida é um livro aberto. Eu não tenho nada a esconder, não, professor Davis. Eu penso e já falo. Tudo que eu penso, eu sou sincero. Eu vou lá e já falo. Então saiba que você é um doente. Saiba que você é um doente. Sabe por quê? Agora eu vou falar como psicanalista. Um ser humano, em plenas condições mentais, a mente humana é dividida em três. Dentro de nós habita três seres. Dentro de você habita três seres. Isso é, se o seu cérebro, se a sua mente está em plena funcionalidade. Uma pessoa saudável tem três dentro de você. Existe o seu id, o seu ego e o seu superego. O seu id são os seus desejos, os seus impulsos. O meu id, professor Davis, não queria estar nessa aula agora, eu queria estar dormindo, eu queria estar numa praia. Esse é o seu id falando. Quais são os seus desejos? O meu id, eu queria estar na balada. O meu id, eu queria estar numa piscina. Quais são os seus impulsos, os seus desejos? O ego é aquilo que você é mesmo. É aquilo que você está, é a sua parte emocional. E o superego é aquilo que te freia. Então, o ego fica no meio. O seu id fala, olha, vai dormir. Só que o seu superego fala, não, você não pode dormir, porque você precisa aprender, porque isso aqui é bom para sua carreira. Quando você acorda segunda-feira de manhã, o seu id fala, fica dormindo mais um pouco. O seu superego fala, não, você precisa ganhar dinheiro para você pagar as contas em casa. Então, o ser humano saudável, ele vai ter, às vezes, uma vontade de matar o chefe, no bom sentido, não é? De chegar e falar, chefe, eu não estou indo com a sua cara, eu não estou gostando de você, chefe. Então, você tem essa vontade de falar, e talvez você não fala isso com o seu chefe, mas você fala com alguém que você confia. Você usa o celular, você digita. Só que o seu superego te freia. Se você falar isso pro seu chefe vai chegar e vai te mandar embora. Você entendeu onde eu quero chegar? Uma pessoa saudável tem o superego que freia a língua para não falar qualquer coisa. Se freia a sua língua, é justamente algumas coisas que você tem na sua vida oculta. E para garantir o bom convívio social, você não pode pensar e falar sem antes refletir. Quem pensa e quem fala sem antes refletir está justamente com essas três estruturas mentais não funcionando bem. Existem nomes para isso, tá? Existem patologias de pessoas que não têm a parte emocional desenvolvida, por exemplo, uma síndrome de Asperger e por aí vai. Então, se você se freia para você não falar aquilo que você pensa, você falar com algumas pessoas, ótimo. Quer dizer que você tem, sim, alguma coisa a esconder. Para vivermos em sociedade, nós não podemos viver de modo transparente. Nós precisamos, sim, viver as três vidas. Todos nós temos a nossa vida pública, a nossa vida pessoal e a nossa vida secreta, que não quer dizer que é nada de errado. A sua vida secreta é aquilo que só você sabe que você fez. A sua vida pessoal é você com a sua família, que só quem é próximo de você sabe sobre você. E a vida pública é aquilo que você permite que os outros saibam. Então, gente, vai por mim. Tem estudo sobre isso, eu não vou entrar muito nisso, eu dou aula mais disso na hora que eu falo sobre investigação forense, tá? Mas todos têm coisas a esconder, porque senão não é possível viver em sociedade, ok? Por isso que essas técnicas aqui são importantíssimas. E fora que quem nega muito, não, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Isso é um mecanismo de defesa do inconsciente chamado de negação, um dos 12 mecanismos de defesa. E quando se manifesta a negação, é um mecanismo de defesa. É aí que a pessoa que faz questão de vender uma imagem, não, eu não tenho nada, eu sou santinho, santinho, santinho,
é a negação, e aí na hora que você estiver sendo entrevistado por um psicanalista, é aí mesmo que ele vai te observar e falar, opa, é aí que tem que investigar, porque ela está negando demais, quer dizer que tem coisa a esconder. É um mecanismo de defesa. Só se defende quando tem coisa a esconder. Legal isso, né? Por isso você pode usar essas técnicas aqui para o bem quando você estiver em uma investigação oficial. Então a função explorar do seu Instagram, o que ela fala sobre você? Será que está te trazendo muito, está te sugerindo muito conteúdo santo? Está te sugerindo muito conteúdo puro? Legal, parabéns. Ah, não, professor Davis, olha, eu preciso dar uma limpada aqui, né? Legal, então já é um ponto para você observar. Que tal você envenenar o seu algoritmo para te trazer coisas e aí perturbar alguém que pode fazer uma investigação dessa? A solução, você pode tentar curtir coisas que você não curte, justamente para que o algoritmo do Instagram, das redes sociais, te tragam outras coisas, tá? E, consequentemente, te traga aí um antiforense, te traga aí uma técnica prejudica aí quem for investigar. Ou você utiliza esse ponto quando você for investigar alguém. 7º ponto, sugestões de vídeos no YouTube. A mesma coisa que eu falei para o Instagram também serve para o YouTube. Quais são os vídeos que o YouTube está sugerindo para você? Você pode pegar a sua sugestão de vídeo e mostrar para todo mundo? Só na sua conta? Aqui é um ponto que nós temos que investigar. Se eu tenho um funcionário que trabalha na minha empresa, ele utiliza lá os computadores, e eu percebo, na hora que eu entro lá no YouTube, eu percebo que o YouTube da máquina dele, se estiver liberado, ele pesquisa muitas coisas de hackers, e eu sou o diretor de segurança daquela empresa, poxa, eu vou verificar se naquela máquina o antivírus está bom, vou verificar se os controles de segurança estão bem operacionais. Muito, porque existe uma probabilidade daquela pessoa querer testar o que ele está aprendendo no YouTube dentro da própria empresa. Eu vou utilizar esse ponto de investigação. Sugestão de vídeos no YouTube. 7º. 8º ponto. Troca de mensagens em redes sociais. Como que estão os directs aí? Com quem será que... Às vezes as pessoas não conversam com alguém comprometedor no WhatsApp, mas conversam no direct do Instagram. Mas conversa no Messenger do Facebook. Você tem apagado as conversas do Instagram? Você tem apagado as conversas do Facebook, do Messenger? Se apagou, será que não existe alguma lixeira lá não? Será que a pessoa só ocultou? Como que tá? Eu não posso falar para vocês a quantidade de casos que eu já trabalhei com isso, tá, gente? Existe uma certificação, para quem está gostando dessa aula, tem uma certificação chamada CHFI. A esse Council tem uma certificação chamada CHFI, Certified Hacking Computing Investigator lá, alguma coisa assim, CHFI, eu tenho a certificação. Quem quiser, anota esse nome, você pode estudar técnicas tanto de investigação a nível de user, de front user, que é isso daqui que eu estou falando, como também técnicas de investigação em nível de pacotes de redes, técnicas de investigação em nível de code, técnicas de investigação a nível de captura também de pacotes durante um ambiente, numa rede de computadores, no descarte também, dumpster diving, etc. Tá? Existe uma certificação que só trata por isso aqui. Eu estou trazendo para vocês algumas técnicas mais fáceis aqui que um simples usuário consegue fazer. E aí, como que estão as trocas de mensagem nas redes sociais? Será que apagou? E lembrando, tá, gente? A maioria da privacidade não são vazadas por técnicas avançadas. Poxa, descobriram um segredo meu. O que o hacker fez? O hacker foi lá, capturou o meu banco de dados que estava lá na nuvem da Amazon, criptografado com RRS de 1024 bits de criptografia. O hacker foi lá, descriptografou isso, restaurou meu backup, descriptografou, descobriu tudo e descobriu meu segredo. Para com isso. A maioria dos ataques, tanto ataques cibernéticos, como também violações de privacidade, acontecem por coisas simples. Estou mostrando aqui para vocês. Cuida do básico, cuida do arroz com feijão, que é isso. Ou também está desconfiando que alguém pode estar roubando dados da sua empresa, está no contrato de trabalho que a sua empresa pode investigar os funcionários. Perfeito, esses são os pontos que, gente, é Pareto, 80-20, 80% das descobertas, das invasões, das coisas erradas, vocês conseguem descobrir por esses pontos de investigação aqui, 80%. 8º, troca de mensagem nas redes sociais. 9º, conversas ocultas no WhatsApp. E aí? Como que fica? Se alguém clicar lá no seu WhatsApp, nessa parte aqui, ó, conversas arquivadas, o que será que vai aparecer? Esses dias, eu dou aula disso
devo nada nessa parte. Mas tem uma função nova que nem eu sabia que tinha no WhatsApp, eu não usei ainda, mas a minha esposa chegou para mim, ela pediu, ô Davis, me dá seu celular para mim, eu nem sabia o que ela queria. Eu falei, eu dei meu celular para ela, falei, tá aqui meu celular. Ela falou, ah não, tudo bem. Aí ela abriu um negócio, eu falei, o que você vai fazer? Tem uma nova parte lá no WhatsApp, que eu não sei, eu não usei ainda, confesso, mas que não é conversa arquivadas, que você pode colocar senha, acho que é colocar senha, ou colocar algumas conversas que estão com senha. Não sei se alguém já usou isso, se alguém sabe como que é, mas eu acho que tem uma área agora no WhatsApp que você pode escolher com quem você quer conversar com senha. Quem já usou, me fala se eu tô certo, tá? Ela me mostrou isso, ela falou, não, porque eu ouvi na internet que... Aí ela foi lá ver no meu celular, aí eu falei, tá aqui. Ela entrou nessa parte do meu celular, aí ela viu que não tinha ninguém. Eu falei, nem eu sabia que tinha essa parte de colocar uma conversa com senha. Falei pra ela, sabe? Eu não acho que isso seria legal, porque, tudo bem, colocaram lá uma pessoa que você pode conversar com senha, mas se eu tivesse alguém que eu conversasse com senha lá, ela ia falar, ó, abre essa senha agora aqui. Então, eu não sei se até em que ponto que separou as pessoas que conversam com senha dentro de uma área específica no WhatsApp. Não sei, mas para quem quiser, também, eu não coloquei aqui no slide, mas também tem esse ponto aí dentro do WhatsApp para você conversas com senhas, tá? Conversas arquivadas, conversas ocultas lá do seu WhatsApp, é um ponto. 10º ponto, nomes trocados no WhatsApp. Quem é o nome da pessoa que você vai trocar? Às vezes a pessoa coloca o nome de uma pessoa, só que a foto denuncia, ó, está com uma foto de mulher, só que na verdade está registrado com o nome de um homem. Também é um ponto de investigação. Nomes trocados no WhatsApp. 10º, comparar as fotos com nomes, né? Além da pessoa apenas trocou os nomes do WhatsApp, um 11º ponto de investigação também é comparar as fotos com os nomes. Será que está com uma foto de um homem, só que está com o nome de uma mulher? Será que bate? Será que não bate? Se eu pegar a foto dessa pessoa, se eu jogar lá no Google Lens, lá, Google Imagens, quem é que vai trazer para mim? Será que vai trazer realmente o nome da pessoa que eu tenho cadastrado aqui no meu WhatsApp? Como que funciona? Será que é ou não? 12º, check-in nas redes sociais. Quanta gente chega e começa a fazer check-in em todo lugar, né? Ainda mais se você estiver viajando, aí você quer procurar uma Wi-Fi aí da região, só que para você poder entrar naquela Wi-Fi, o pessoal quer que você vá lá e faz o check-in naquele estabelecimento. Isso é um ponto de investigação. Como funciona? Aqui, ó, inclusive essa aqui, ó, eu mostrei para vocês, aqui quando eu estava lá, quando eu trabalhava no governo, quando eu trabalhava na NPD, lá no Conselho Nacional, aqui, ó, lá no caso, de modo proposital, eu queria fazer um check-in nas redes sociais, em Brasília, foi quando eu fiz os trabalhos lá, é ou não é? Nesse caso eu quis, mas se alguém fosse me investigar, se eu falasse que nessa data aqui, ó, no dia 13 de dezembro de 2022, eu estou, na verdade, nos Estados Unidos. Não, Deise, você não está nos Estados Unidos, porque eu encontrei nas redes sociais aqui, ó, um check-in que você fez nessa data em Brasília. É um ponto contra argumentação. Vamos ver onde que as pessoas estão fazendo check-in. 13. Últimas ligações recebidas e efetuadas. Por que tem muita gente que você está recebendo ligação, você está ficando 1 hora com essa pessoa na ligação, só que essa pessoa não tem o número cadastrado nos seus contatos? Por quê? Tá aqui um ponto que eu vou questionar isso com a pessoa que eu estou investigando ela. Toda hora você fica no mesmo horário, mais de 1 hora, na madrugada, com o mesmo número e essa pessoa não está cadastrada no seu celular. Por quê? Vou questionar, não vou falar que essa pessoa está fazendo algo de errado. É um ponto de investigação. Chamadas efetuadas, chamadas recebidas. Solução? Apaga essas conversas aí também, de chamadas efetuadas, de chamadas recebidas. Apaga também. Ou investiga também esses pontos. Vai investigar também. Próximo. Números recentes não salvos. Acabei de falar. Além da lista de pessoas que você ligou, de chamadas efetuadas e recebidas, um outro ponto é números recentes não salvos. Por que tem pessoas que tem muita gente que você está falando, você ligou para alguém que não está salvo na sua agenda? A maioria das pessoas nem lembra o número. Eu sei o meu número, mas você consegue de lembrar de cabeça o número da sua mãe? Embora isso é uma questão de segurança, né? Você sempre tem que ter algum número de cabeça, mas você tem algum número, se você precisar lembrar de algum número de emergência, você sabe o número do telefone da sua mãe, do seu pai, da sua esposa, do seu filho, se um dia você precisar? Não, né? Então, não é muito comum alguém efetuar uma chamada que não esteja cadastrado no celular.
Eu estou falando tanto para fins chamada seja de WhatsApp ou seja chamada convencional. Vou investigar, sim, números recentes que não estão salvos. Nós temos, em investigação forense, nós temos um conceito chamado princípio de low card. Sempre quando você entra na cena de um crime, você deixa uma pegada, e quando você entra, você deixa algo, e quando você sai, você também retira algo. Se eu entrar num lugar que houve um crime cibernético, alguma coisa eu posso deixar lá. Se eu me logar num computador, a hash talvez já não bate. Eu deixei uma alteração lá. Se eu entrar com o meu pé num lugar que morreu uma pessoa, eu posso levar para lá a poeira na sola do meu sapato de outro lugar. Isso pode ser periciado. Se eu tirar de lá, se eu sair de lá, também eu posso levar para outro lugar a poeira daquele lugar lá que teve aquela cena do crime. Esse é o princípio de low card que nós chamamos. Então, gente, tudo no ambiente computacional é passível de investigação. Professor Davis, por que você está falando isso numa aula, numa pós de forense, numa pós de segurança ofensiva? Eu já falei. Vira a chave. Se aqui eu estou trazendo pontos de investigação, você tem que saber que na sua segurança ofensiva que você vai testar, são esses pontos que você também tem que testar a segurança. Um hacker, ele pode... Qual que é a última etapa de um ataque hacker? Lembra, são 5 etapas. Qual que é a última etapa de um ataque hacker? Clean steps, apagar os rastros. Então, são nesses pontos aqui que um hacker também se preocuparia em apagar os rastros. Mas não existe crime perfeito. Se não existe crime perfeito, óbvio, o hacker pode chegar, vai que ele esqueceu de apagar alguns pontos aqui, né? E são passíveis de investigação por você. Mas você pode testar aqui, como que está a privacidade do seu ambiente técnico. 15º, lista de aplicativos instalados. Você pode chegar também lá e ver, ó, além de ver a lista de aplicativos baixados, que é o que eu tinha mostrado antes, lista de aplicativos baixados nesse celular e em outros celulares. Aqui você pode ver a lista do que está instalado. Nem sempre o que está no desktop do celular é realmente aquilo que está na lista. De repente, a pessoa pode esconder um ícone, um aplicativo, um app aqui da lista do desktop, aqui da tela inicial, só que daqui da lista geral, daqui não escapa. E aqui, de repente, eu consigo saber, vai que a pessoa tem algum aplicativo de mensagem oculta, um Snapchat da vida, sei lá, algum outro aplicativo de mensagem oculta, que escondeu daqui, mas daqui não tem como esconder. Aí eu vou lá, pego aquilo e mostro. E falo, olha, vem cá, o que tem aqui dentro? 16º, aplicativos ocultos. Em alguns celulares é mais fácil ocultar aplicativos alterando o nome. Já falei desse. 17, nome das redes Wi-Fi falsas, salvas. Teve um caso que eu vi na televisão, eu não trabalhei nesse caso, mas teve um caso que a mulher estava do lado do marido, o celular passou num lugar, o celular apitou, e o celular se conectou diretamente numa rede, eles estavam dentro do carro na rua. Qual que era essa rede que estava conectada? Era uma rede de um motel. O celular que estava lá no carro, lá no GPS, se conectou automaticamente da rede no motel. E aí, para esse marido explicar isso para a esposa? O que tem na sua lista de redes Wi-Fi salvas? Se eu estou fazendo uma investigação cibernética, investigando uma quadrilha, eu posso ver os lugares que essa pessoa já passou. Somos a média das 5 pessoas com quem nós mais nos relacionamos. Será que as pessoas que eu visito frequente, os locais que eu visito frequente, será que não colaboram comigo, não compactuam comigo de alguma forma? Levanto essa questão. Mais um ponto para questionar. Nome das redes Wi-Fi salva, também é um ponto de investigação. Solução, limpa. Aqui, ó. Limpa o nome das redes que você já entrou conectadas. 18, SMS de compras realizadas. Isso daqui é ruim. E aí, ó. Olha isso aqui, ó. Você sabe que hoje em dia, quando você compra, né, não vem lá o SMS do que você passou no seu cartão? Imagina se chegar um SMS desse daqui, ó. Compra realizada, pagamento em 3 vezes de uma garota de luxo, lá em Anápolis. É um ponto de investigação também. E não
precisa ser só em conceito extraconjugal. Gente, pode ser em conceito de roubo. Eu tenho um funcionário meu que passou o cartão no meu concorrente. Costuma frequentar o meu concorrente. Será que esse funcionário não pode ser protagonista de uma espionagem industrial, de uma espionagem corporativa? Como que eu descobri isso? Aqui, na lista de compras realizadas, sei lá. 19. Conteúdo colar do celular. Ctrl V. Ô, pessoal, voltando para essa parte aqui. E aí, se pegar essa lista, aquele chatzinho de mensagens da onde você passou o seu cartão, você apagou lá? Se pegar tudo isso daqui, exportar e publicar para todo mundo, você deixaria todo mundo saber aonde você costuma comprar? Talvez por isso daqui, ó, sempre compra naquele mercado. Será que talvez aquele mercado não é perto da sua casa? Talvez por aqui consegue chegar no seu endereço. É ou não é? Conteúdo do Ctrl V. O que é o conteúdo do Ctrl V? Do colar. Às vezes as pessoas copiam uma mensagem, só que esquece que ficou lá no clipboard, lá na área de transferência. Se chegar em qualquer lugar no seu celular e escrever lá colar, o que será que tem de conteúdo lá? Será que não tem o nome de um site? Será que não tem o nome a sua senha? Não tem o seu e-mail? Outro ponto passível de investigação. Permanece a memória até que outra coisa, né, outra string aí ocupe o seu lugar. E o último ponto, aplicativos abertos. Sabe quando você deixa lá vários aplicativos abertos no celular, assim, ó? Olha quanto aplicativo a pessoa esqueceu de fechar. É mais um ponto de investigação. Solução para isso, fecha, né? Clica lá no xizinho para fechar, ou vai fechando lá os seus aplicativos, porque de repente ali tem alguma conversa, ali tem algum aplicativo que você não gostaria que mostrasse. E eu trago um bônus para vocês aqui, ó, um bônus que a gente tem trabalhado bastante, pessoal, tá? Nas análises, nas investigações, que pode provocar um vazamento de privacidade, é uma técnica chamada técnica de análise de emojis. Se for no seu teclado, aí, clica em qualquer lugar, vai no seu teclado do seu celular, clica lá nos emojis, e aí você vai ter aquele ícone lá, aquela parte que está escrito emojis frequentes. O que será que tem lá? E aqui nós temos uma técnica chamada análise de clusters de emojis, tá? É um método de análise comportamental digital, isso se enquadra. Será que, de repente, quais são os emojis que você mais utiliza? Ó? Quais são os agrupamentos? Primeiro você vai ter que verificar qual que é a classificação semântica. Qual que é a frequência também e recorrência que utiliza? Quantas vezes, em que circunstância aparece? Será que aparece muito? Quer dizer que aquilo é uma conversa recente. É algo que está ativo. De repente a pessoa apagou a conversa, só que mandou emoji para alguém de coraçãozinho, e aquilo ficou no emoji frequente. Texto mais emoji. O texto está coerente com os emojis, então nós temos um método para isso. E aí depois desse método, olha que legal que eu vou passar para vocês aqui. Nós temos a tabela de análise de emojis. Como cluster que nós utilizamos, existem os emojis, eles podem se classificar em clusters similares. Emojis que falam de vínculo, emojis que falam de afeto intenso. Então eu vejo lá nos seus emojis, que costuma ter muito uma pessoa chorando, coraçãozinho quebrado. Opa! Carência, dor, será que de repente essa pessoa não está apegada a alguém, foi abandonada, sofreu, ou está dependente emocionalmente? Será que a pessoa está utilizando emojis do grupo de transgressão, segredo, ó, tá usando o diabinho, tá utilizando aquela carinha piscando, o negocinho de silêncio, o olhinho, opa, será que essa pessoa então aí tá com cumplicidade, quebra de normas? Será que e qual que é o significado? Pode ser o significado jogo psicológico, relação escondida, prazer na transgressão, sedução pelo mistério. Não é apenas um emoji. Eu não vou passar agora para vocês, tá? Mas tem uma fórmula que a gente analisa. Cada um desses grupos aqui, eles têm um peso, porque cada uma das emoções, elas têm um peso de intensidade na mente humana que impacta diretamente aí os nossos neurotransmissores, os nossos hormônios. Então, se de repente eu tenho 4 emojis por exemplo, de transgressão, de segredos aí, a pessoa tá lá, colocou um emoji muito de pêssego. Ué, peraí, colocou um pêssego, colocou um coração, colocou um silêncio. Qual será que é o contexto uma vez que eu agrupo esses 3? Eu não posso apenas pegar um emoji só. Eu tenho que pegar os emojis que mais se repetem na ordem, agrupo
e trata o significado em clusters. Por isso que é uma técnica de análise de clusters em conjunto. Olha que interessante essa técnica de investigação, gente. A gente tem conseguido saber bastante sobre traçar um perfil, um modus operandi de algum miliante, e aí, consequentemente, eu saber o que ele está envolvido, aquela pessoa. Isso aqui dá para usar tanto para o bem quanto para o mal. A pergunta final é: o que tem aí nos seus emojis aí? O que tem no seu celular? Olha quanta coisa interessante aqui, ó, que eu consigo saber sobre uma pessoa sem a pessoa nem falar. Se for nos seus emojis frequentes utilizados, você passa, olha isso aqui, ó, emoji de sexualização, desejo direto, fogo, pêssego, isso aqui é uma berinjela, isso aqui nem sei o nome desse aqui, ó, excitação, interesse sexual ativo e flerte, excitação, teste de limites. Professor Davis, mas por que a gente tem que se fixar nisso? O que eu comecei falando no começo da aula aqui para vocês, lembra? Antes, o foco dos hackers eram mais dados corporativos. Hoje, já sabe que mais do que você mexer com um CNPJ, dói mais você mexer na pessoa. Se eu quero atacar uma corporação gigantesca, deixa eu descobrir quem é a pessoa mais de evidência daquela organização gigantesca. Eu vou descobrir algum segredo dele, algum podre dele, e eu consigo barganhar com ele depois. Cuidado com tudo isso que vocês aprenderam. E isso são as técnicas de exploração de privacidade em celulares, que a meta era passar isso para vocês em menos de 1 hora. Eu comecei às 7h45, agora são 8h43, então estamos dentro da meta. Espero que vocês tenham gostado, gente. Perguntas? Gostou, gente? Legal? Professor Sandro? Ótimo. Alguma pergunta? Posso fazer um adendo, Por David? favor, querido Sandro. A gente, às vezes, se prende muito na parte bit byte, ferramentas, técnicas de invasão, né? E como você enfatizou do início ao fim, né? Esse lado mais de informação, privacidade, aspectos humanos, e se somar esse conhecimento ao conhecimento de técnicas mais efetivas de engenharia social, a gente vai estar num contexto onde muitos ataques começam, ou até mesmo ações internas da empresa para defesa, no caso, as famosas atividades de Red Team, né? Então, a preocupação de trazer esse tipo de conhecimento que vai além do bit byte é permitir que, vou falar genericamente, nós sejamos capazes de tanto usar isso para o bem, criar metodologias e processos para conscientização do nosso grupo ali, na nossa empresa, ou testar o quanto eles são hábeis ou não para lidar com informações sensíveis. É isso mesmo. No final, como que é, Sandro? Terminou. Hábeis para lidar com informações sensíveis, né? Que são vulneráveis. E aí a gente entende, sabe, Sandro, que tudo não é só a parte técnica. Tem muita gente, Sandro, que se preocupa apenas em ser eu quero ser um hacker para descobrir, eu quero dominar o Kali. Invadir a NASA. Eu quero dominar o Kali porque eu quero invadir a NASA. Mas é o Pareto, né, professor Sandro? Ou seja, é o que eu falei no começo da aula, a maioria dos ataques hackers, dos vazamentos de dados, são por... O professor, isso que eu mostrei aqui, não precisa ser um hacker da NASA para fazer isso daqui, para poder observar essas 20 técnicas. São coisas simples, porém que representam 80% do vazamento de dados. A dica, professor Sandro, que eu deixo para todo mundo aqui, pessoal, não ignorem o mais simples, o mais fácil. A maioria dos vazamentos de dados não acontecem por ataques de nível NASA, acontecem por besteiras. Talvez aqui nessa sala, alguém já foi vítima de algum desses vazamentos de dados, dessas violações de privacidade. Não se manifeste se foi você, não se manifeste. Mas talvez aqui nessa sala, alguém já foi vítima disso. Legal, né? Mas pelo menos agora você sabe onde você pode se proteger. E deixa eu dar uma dica para todo mundo aqui, professor Sandro. Quer dar uma dica? Pessoal, espero que vocês tenham anotado esses 20 pontos, tá? Dá para vocês ganharem dinheiro protegendo a privacidade das pessoas. Cobra um valor para você fiscalizar esses pontos das pessoas e apagar para os seus clientes não terem
violações de privacidade. Mais Tem uma perguntas, pergunta gente? do Aproveita. Pedro. A pergunta do Pedro um pouco acima. Essa aí, Tá, essa daqui do sobre Pedro, CA. deixa eu ver aqui, ó. O Gildo colocou excelente aula, professor, super produtiva. Valeu, Gildo. Pessoal, quem quiser manter contato comigo lá no Instagram, Davis Alves PhD, eu coloquei meu link ali. Coloquei o Instagram ali, quem quiser manter contato comigo. Eu estou respondendo mais no Instagram do que o LinkedIn. O Pedro colocou, tem uma dúvida que talvez eu consiga sanar em uma busca, mas tendo você aqui, talvez possa ajudar. É uma curiosidade acerca de quem pode ser ou ter uma autoridade certificadora. Você pode criar uma, tá, mas já é um pilar importante para a construção de provas e outros aspectos importantes. Queria entender quem está nessa posição de autoridade certificadora. Eu entendi, Pedro, e eu vou te falar uma coisa que eu vi recente, tá, Pedro? Eu vi uma coisa, olha que interessante, para poder utilizar isso como prova, não é, Pedro? Para saber se essas evidências são provas válidas. Ô, Pedro, eu até anotei aqui, deixa eu ver se consigo pegar. Eu anotei aqui, Pedro, os cartórios no Brasil criou um serviço chamado Cartório Autentica, Cartório Digital, sei lá, eu vou procurar depois, deixa eu ver, cartório, qual que é o nome? Eu vi um cartório aqui. Os cartórios no Brasil, ô Pedro, estão fazendo um serviço agora de você entra no aplicativo, você compartilha a sua tela, e aí você pode pegar uma coisa que um print screen, por exemplo, ou alguma coisa que você quer utilizar aquilo como prova digital. Você quer utilizar aquilo como prova digital, Pedro? Você entra no site do cartório, você se autentica, ele vai falar para você compartilhar sua tela e vai falar para você assim, olha, mostre o que você quer, qual prova digital que você quer notoriar. Aí ele vai lá, aplica alguma sequência, alguma criptografia, alguma hash, alguma coisa, e ele prova que aquele seu print é válido para você poder utilizar até em perícias. Aí, nesse caso, nem precisaria de uma autoridade certificadora. É um serviço que saiu esse mês agora, tá, Pedro? Eu não estou lembrando o nome. Vai pesquisar, saiu na televisão até. Vai pesquisar, é um serviço que o cartório consegue autenticar uma prova digital sem você precisar contratar um perito computacional, mandar para juiz, avaliar tudo isso. E é muito legal isso que saiu. Qualquer pessoa agora já pode tornar pública uma prova digital reconhecida aí por cartório. Beleza, Pedro? Tá bom? Se eu lembrar o nome, depois eu te falo. Eu não lembro qual que é. Respondido para o Pedro. Tem mais pergunta? Deixa eu ver. Que interessante, né? O Gildo poderia voltar a rever os primeiros 5 pontos, né? Quer voltar a rever os primeiros 5 pontos, Gildo? Tá aqui, ó. Cadê? Ó, salva aí para você, Gildo. Ó. Os primeiros 5 pontos são. Volta, tá aqui, ó. Número 1, tá aqui, ó, o Gildo. Número 1, ó, histórico de navegação. Número 2, app baixados. Número 3, galeria de fotos. Número 4, fotos excluídas. Número 5, pastas e arquivos ocultos. Tá bom, Gildo? Pessoal, alguém aqui ficou assustado? Todo mundo ficou tranquilo aqui? Alguém aqui pode bater no peito e falar, ó, tá aqui meu celular, pode ver o que quiser? Já aprendeu que não dá para você falar isso, né? Maravilha, que bom que eu fiz a pergunta. O Fabrício, muito interessante isso. O BZSM colocou, mas não quer dizer que foi manipulada antes. O BZ, não existe segurança 100%. Não existe. Realmente, pode ser que aquilo seja, mas pelo menos é mais fácil para você utilizar aquela prova que foi notariada. Olha lá, acho que o Adriano descobriu. É o chamado e-notoriado, né, Adriano? Olha lá, eu acho que o Adriano descobriu qual que é o cartório, qual que é o serviço. E-notoriado, sei lá. Tudo em segurança, o BZ, nada é 100% garantido. Pode sim ser manipulado, mas pelo menos é uma evidência a mais. Por isso que ainda existem os profissionais de segurança forense para poder seguir toda essa cadeia aí, para poder ver se o fluxo da geração daquela evidência, daquele conteúdo, não foi alterado de modo anterior, tá? Mas já ajuda bastante, A Semiramis colocou ENAD, Central Notorial de Autenticação Digital, um módulo do e-notoriado, beleza. O BZ, mas não quer dizer que não foi manipulado antes, mas não quer dizer que não foi isso mesmo.
Não quer dizer que não foi manipulado antes, verdade. Quer dizer, né, que aquela prova, aquela evidência digital foi tirada naquela hora, naquele site, naquele dia. É isso que ele vai querer dizer. Talvez ele quer dizer mais que não foi algo que não foi gerado por um CorelDRAW, que já ajuda, né? Essa é uma das questões, quando você está na frente do juiz, que muitos deles anulam as provas digitais. O que me garante que você que não gerou esse print screen, que realmente estava naquele site, já ajuda. A Geórgia, Digital Fingerprint é uma abordagem cada vez mais usada. Agora, o ChatGPT adotou essa abordagem para fazer essa classificação de idade. Boa, a gente tem falado muito disso, Geórgia. Alguém mais, gente, quer fazer alguma dúvida? Tranquilo, professor Sandro? Tranquilo. Acho que a gente pode encerrar e, se não houver mais nenhuma pergunta, só dar um recado para vocês que entraram já lá no ambiente esses dias para pegar o link e vir para a aula. Depois eu peço ao professor Davis para gerar um PDF para a gente colocar lá na apresentação. E das outras 2 apresentações já está lá disponível, tá? Mas, de qualquer forma, eu estou à disposição. Quem quiser algo mais específico. E, professor Davis, agradeço a oportunidade, mais uma vez. Você assumiu nos últimos minutos do segundo tempo essa apresentação. Infelizmente, a gente teve um problema de saúde do professor Pitanga, teve que extrair um siso de forma emergencial, estava sem condição de falar, né? Então, agradeço muito a sua disponibilidade. Sei que você saiu correndo de uma reunião para vir para essa aula. Isso é sensacional, essa ajuda. E muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, tchau, tchau, até. Até mais. Pode encerrar a gravação. Até logo.